Bom, caros alunos, então nesse segundo vídeo a gente vai começar pelo conceito de exceção, tá? O que são exceções? São interrupções geradas internamente pelo próprio processador. As exceções, elas não podem ser desabilitadas. Se ocorrerem, os fatos geradores que vão provocar as exceções, elas ocorrerão. Não existe uma flag que vai desabilitá-la, tá? Então, alguns exemplos básicos aqui de exceção, né? Elas, primeiro, para começar, a exceção que a gente chama de uma interrupção pré-definida, ou seja, o número da interrupção ela não é programado, o número não é programado, tá? Então, por exemplo, a exceção de divisão por zero é a interrupção zero. Então ela vai lá na posição do registro zero da tabela e pega o endereço, tá? A NMI ela é uma interrupção por hardware, mas ela é também pré-definida. Todas as exceções são pré-definidas? Sim. Todas as interrupções pré-definidas são exceções, a menos da NMI. Sim, tá? A NMI não. Na lógica tradicional do sistema de interrupções do PC, tá? Sem contar o que eu vou falar que é o controlador avançado de interrupções mais tarde. Bom, vamos lá. Começando pela exceção zero. Divisão por zero. Então, quando você for efetuar uma divisão e o divisor, né, da instrução div ou idiv seja zero, tá? Então acontecerá, bom, você dá um programa em C é igual a A dividido por B, só que o B é zero. A, B e C são inteiros. Vai ocorrer uma exceção. Seu programa vai ser interrompido. Seu programa será interrompido, tá? E provocará a exceção zero. E aí cabe ao sistema como é que ele vai interpretar isso, ok? Então, isso aqui é bem fácil de entender. Vou falar nessa int 1 aqui, passo a passo. O que é essa exceção passo a passo? Essa exceção hoje, ela não tem mais nenhum cabimento, tá? Não serve mais para nada. Mas antigamente servia. Então o pessoal da EC3 que fez o curso de microcontroladores já deve ter se deparado com alguma ferramenta, né, de programação, de desenvolvimento, onde você executa um programa passo a passo. Você vai apertando o teclado e ele vai executando uma instrução por vez e do lado atualiza os valores dos registradores e vai vendo. Eu me lembro quando eu era aluno de graduação, pra você ter noção, né? O Zelenovski, ele comprou um kit de desenvolvimento usando uma CPU 8088 e ele tinha esse modo de depuração passo a passo. O que é isso? Tinha um monte de display, 4 displays de 7 segmentos, um para cada registrador, um registrador 16 bits. Aí você ia lá apertando o botão, apertava o botão, ele ia executando uma instrução por vez. Como é que isso é possível? Através da exceção passo a passo. Como é que você habilita ela? Lá no registrador de flags tem a flag de armadilha, trap flag, né? Se você ativar, como é que você ativa? Usando as instruções de push e pop da flag da pilha, né? Você pega o valor do registrador, dá um push no registrador de flags, vai lá no topo da pilha, mascara o bit de trap flag para 1, depois dá um pop no topo da pilha. Você carrega trap flag igual 1. Você entra em modo passo a passo. O que é esse modo? Cada instrução que for executada vai invocando uma exceção. Executou uma instrução, exceção.
vai lá na rotina de depuração. O que faz a rotina? No caso desse kit de desenvolvimento que o Zelê comprou, ele vai lá, atualiza os displays com os valores de cada registrador. Acabou de atualizar, fica esperando o cidadão apertar o botão de novo. Apertou o botão, ele dá o retorno, que a gente estudou no capítulo 4, né? Call e RET, né? Agora na interrupção, ao invés de RET, vai ser chamado de IRET, a instrução. Retorno da interrupção, vai ter uma diferença entre o call e a rotina de interrupção. Então, você, quando der o IRET, aí você executa a instrução seguinte e pá, outra exceção. Bom, é claro que quando você vai para a rotina de interrupção, essa flag aqui, ela tem que ser desabilitada, senão dentro da rotina de interrupção ela vai chamar outra rotina, né? Não pode acontecer. Então essa trap flag, ela é desabilitada automaticamente na chamada a rotina de interrupção, e quando você dá o IRET, ela vai ser reabilitada, tá? Hoje não faz nenhum sentido você ter não tem nenhuma aplicação mais, né? Cada instrução move a XBX, exceção. Mas antigamente tinha. Mas esse conceito você ainda vê em alguns microcontroladores, a pessoa executando passo a passo o programa para tentar ver onde está o erro, né? Entendeu? Então tem algumas, sobretudo, ferramentas de desenvolvimento que fazem isso passo a passo. Eu usei muito lá no CETEX quando eu trabalhei na época com os microcontroladores da família 8051. Ok? Como eu falei, a NMI ela é uma interrupção por hardware, tá? Reserva. Essa interrupção normalmente é usada para algum defeito de hardware que não possa permitir que o sistema operacional continue em execução, tá? Não, aqui no caso o tópico é exceção. Então, como a NMI não é exceção, vamos para breakpoint. Essa breakpoint é muito usada ainda, né? A breakpoint é usada ainda. É usada em que fase? Você vende algum aplicativo com breakpoint? Não, tá? O que é breakpoint? Ponto de parada. Quando é que você usa o breakpoint? Eu já usei breakpoint de uma forma artesanal. O que é uma forma artesanal? Você está rodando um programa, está dando alguma coisa errada, aí você sai botando lá no programa printf, rodou até aqui 1. Aí você, bom, vamos ver se passou aqui. Vamos ver se passou. Você bota na linha de baixo. Rodou até aqui 2. Printf e dá um get, manda parar, né? E aí você imprime os valores de algumas variáveis para ver o que está acontecendo, aonde você está quibando, tá? Mas existe uma forma inteligente de fazer isso, um recurso que pouca gente usa, porque existe o recurso do printf, que é um recurso moleza de usar, né? Que é o breakpoint. O que é o breakpoint? O breakpoint é um prefixo, não tem o rep, que era um prefixo, aqueles prefixos, modificadores 66, 67, que a gente viu lá no endereçamento da memória de dados. Então tem um prefixo de 1 byte, CC, tá? Você precede a instrução. Então você vai rodar até aquela instrução. Quando você chega naquela instrução, você roda e exceção. O passo a passo nada mais é que todas as instruções com CC na frente. Então o que você faz? Você usa na fase de desenvolvimento do seu programa, você vai lá no compilador, dá lá um insert breakpoint. O que ele faz? Naquela linha ele vai rodar a linha inteira, na última instrução ele vai botar um prefixo CC. E aí ele vai mandar rodar e vai parar aonde? No ponto de parada. E aí, o que a rotina manipuladora da exceção de breakpoint vai fazer? Vai desenhar uma janelinha, que lá no Borland é chamada janela de watch, de observar. Você escolhe quais as variáveis quer observar. Eu quero observar as variáveis I, J, K e W. Aí você bota ali.
Ele roda até ali e quando parou, ele vai lá e atualiza os valores das variáveis para você ver onde você está fazendo besteira. Entendeu? Então, essa é a ideia, esse é o mecanismo do breakpoint. Aí você continua. Então, obviamente, você não vende nenhum aplicativo com breakpoint. É para a fase de desenvolvimento. A interrupção de overflow, ela é uma interrupção, se você quiser fazer um teste, se deu overflow, né? Então, como é que você chega-se até essa interrupção? Se a flag de overflow tiver em 1, tá? Ela tem que estar em 1. Você vai rodar uma instrução chamada into. Isso aqui não é 0 não, é O de overflow. Into. Você vai rodar uma instrução into. O que essa instrução faz? Se a flag de overflow tiver em 0, faz nada. Mas se a flag de overflow tiver em 1, vai chamar a exceção de overflow, tá? Isso aqui é opcional. Se alguém quiser fazer um teste de overflow, você tem esta ferramenta aqui. Você usa? Não sei. Não, acredito que a maioria não use. Essa aqui também é bem famosa, a exceção de código inválido. Ela não estava presente nos primeiros x86, mas ela veio logo em seguida, tá? Você vai ler um opcode. Opcode de que isso? Você não reconhece o opcode de instrução. Não é um move, não é um add, não é um lea, não é um end, um shore, não é nada. O que é essa instrução? É desconhecida. Então, se você detecta uma que não reconheceu o código de forma alguma, não tem como continuar, porque você não sabe o código. E nós sabemos que a família x86, as instruções têm tamanhos variáveis, né? Você tem instruções de 1 byte, instrução de 4, 8. Se você não reconhece aquela instrução, quantos bytes ela tem? Não, ou seja, você tem que encerrar a execução do aplicativo em curso, tá? Então o sistema operacional tem que encerrar a execução do aplicativo em curso se ele não reconhece aquela instrução, tá bom? Então vieram aí, eu vou falar de exceções ainda lá no capítulo 9, que existem umas exceções voltadas a sistemas operacionais multitarefa que são extremamente importantes, tá? Como por exemplo a exceção de paginação e a falta geral na proteção. São as duas mais importantes para a implementação do sistema multitarefa. Então a gente fecha esse segundo vídeo aqui e vai prosseguir logo em seguida. Um forte abraço.